Essa música quem tá cantando é a Tereza, cá longe. Olha que bonito. Ela tá no Spotify com o álbum Vida. Quem, quem usa aí o Spotify, quiser ouvi-la depois, um ótimo canal. Tudo bem? Ah, Tereza, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Para os que não me conhecem, eu sou Grazi Mendonça, sou fotógrafa, trabalho com fotografia e vídeo há 10 anos. Minha formação é comunicação social e sou pós-graduada em RH. E eu quero começar, Tereza, apresentando, fazendo uma pequena pauta, né? O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos estar contando sobre a vida da Tereza, momentos da vida da Tereza que ela teve a questão da fé muito significativa, né, Tereza? Uma conexão com Deus muito forte. Ela vai contar a história dela para gente. E essa questão religiosa, espiritual, como que isso fez toda a diferença na vida dela. É a palavra também para muitos que estão aqui conosco, nós estamos vivendo um momento mais difícil para todos, e alguns, né, podem estar precisando também de uma palavra de uma pessoa que já viveu muita coisa bonita e trazer essa palavra de fé. Então, para as pessoas que não me conhecem, eu sou uma cantora. Eu tenho vários trabalhos registrados em alguns CDs, que depois eu vou mostrar para vocês. Esse desejo de cantora já começou desde novinha. Eu sonhava em cantar. Vim de um lar católico, uma família numerosa, mas perdi o meu pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, minha mãe ficou viúva com 9 filhos. Então, dali já foi uma luta para a gente, né? Porque a gente sabe que quando se perde um pai ou uma mãe, né, que é um pilar de uma família, isso Uhum. já traz uma quebra, né? Uma turbulência, de repente, naquela família, né? O que estaria por vir? Mas no meu coração de criança tinha duas coisas. Uma que eu queria muito ser cantora. E a outra era que eu acreditava muito em Deus. Não que fosse no meu lar, no nosso lar, fosse uma imposição. Não era uma imposição ser católica, ir à missa. Havia uma liberdade. Tanto que na minha juventude eu acreditei em várias coisas e fui assim, para vários caminhos. Mas na minha infância eu sentia essa presença de Nossa Senhora, porque a gente tinha tias que rezavam muito, rezavam o terço, e eu sentia que Deus estava comigo. Eu conversava com Deus e eu acho que assim, eu tinha já uma sensibilidade desde criança. Cada um tem uma sensibilidade, né? Só que às vezes não percebe. E a minha sensibilidade estava justamente em sonhar muito. E eu achava até que eu estava meio maluca. Depois, quando eu fui ler a história do José do Egito, e que ele sonhava muito, eu falei assim, ai, que bom que eu não estou louca. Então, eu sonhava coisas diferentes, tentava decifrar, e sonhava coisas que aconteciam. E sempre eu pedia uma resposta para Deus, assim, meu Deus, eu devo fazer isso? Meu Deus, eu posso fazer aquilo? E Deus, de alguma forma, se manifestava na minha vida, com sonhos bons ou com sonhos ruins. Uhum. E quando eu sabia que era alguma coisa negativa, eu achava assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu cresci, assim, sem me aprofundar, assim, na religião católica. Então, por exemplo, a figura de Jesus não era uma figura que eu conhecia, sabe? Uhum. Conhecer os evangelhos, eu não conhecia. E eu confesso que na minha adolescência, se é pré-adolescência, quando eu vi, assim, esse movimento todo evangélico, as pessoas aceita Jesus, aquela coisa, eu tinha muita resistência de conhecer Jesus. Uhum. Só que veio a minha adolescência, né? E aí vieram também os conflitos, as decepções normais que a gente tem. Mas também vieram muitos convites de se acreditar em muitas coisas. Então eu comecei a relativizar a minha fé. E achar que Deus estava em todos os lugares e que todos os caminhos levavam a Deus.
Então, aí você me pergunta, mas o que você acreditava? Não, eu acreditava em tudo. Se você me falasse assim, você acreditava no Buda, você acreditava em coisas diferentes, em cartas, em runas, em coisas místicas, em astrologia, eu acho que eu acreditava em tudo. Uhum. No fundo, depois eu fui percebendo que a gente já nasce com uma pertença de Deus, mesmo que você não tenha tido um lar, ou católico, ou evangélico, a gente já nasce sabendo que a nossa vida não tem sentido se não tiver Deus. Então, Uhum. isso está impregnado em nós, essa essência do Criador que nos deu a vida. Por isso que Uhum. algumas pessoas têm, até talvez de criança, aquelas perguntas: o que eu sou? Para onde eu vou? Isso dá até uma angústia, porque de Uhum. repente você se perde num nada. Então, a nossa vida só tem sentido se tem Deus. Graças a Deus, eu tinha essa noção do que era, né, dessa presença de Deus. Mas eu estava querendo buscar mais intimidade. Eu acho que todo mundo, no fundo, busca algo que vai preencher a sua alma. Nós Uhum. carregamos vazios na nossa alma que precisam ser preenchidos. E por Sim. mais que a gente viva uma vida confortável, que a gente viva um amor, que a gente tenha uma família, que a gente tenha uma carreira, que a gente tenha bens, que a gente tenha tudo que se pode comprar, não preenche o vazio da nossa alma. Não preenche o vazio do nosso coração. Então, eu acho que eu estava naquela busca constantemente de conhecer mais a Deus, de ter intimidade com Deus. Depois, mais tarde, eu fui escutar numa pregação até do Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, que ele fala, inclusive, que toda busca ela é válida. Deus sente que nós estamos buscando. E aí ele vai nos orientando. Bom, então nessa adolescência que eu dei muitas cabeçadas, achando que Deus estava em vários lugares, eu fui em muitos lugares que não estava Deus. Aí você me pergunta, Tereza, você não está sendo um pouco preconceituosa com outros? Olha, eu acho que para nós que nos dizemos católicos ou cristãos, a palavra de Deus ela é muito certa. Eu acho que todos que se dizem foram batizados, católicos, evangélicos, cristãos, eles devem aprofundar o que a sua religião é. O que você professa de verdade. Porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é muito claro que ele é a nossa ponte. Não existe outro. Independente da religião, né? Independente da religião. Agora, só que o seguinte, você está, de repente, num caminho que está errado, que não é. Não tem Jesus nesse caminho. E aí alguém pode me perguntar, mas então, aí essa pessoa vai para o inferno? Eu falei, não, porque é o seguinte, Deus conhece o coração das pessoas. A misericórdia alcança a pessoa nos caminhos errados e atrás de volta. Agora, você tem o livre-arbítrio de escolher para onde você quer ir. Isso foi nos dado, o livre-arbítrio de falar assim, eu quero isso ou eu não quero isso. Eu não quero seguir Jesus. Eu quero seguir qualquer coisa que você inventar. É a sua decisão. Então, por isso que eu acho que tem que ficar claro para a gente que talvez as pessoas não tenham tido essa experiência com Jesus. Essa experiência viva, porque até então eu não tinha essa experiência viva. Jesus era como se fosse um personagem de uma história que eu nem conhecia. Então, quando eu cheguei ali no final da adolescência, eu já estava aí com os meus 20 anos, já tinha escrito um livro de poesias, de mini-contos, contando algumas histórias de amigos, coisas que eu via, o meu olhar para a vida e para as pessoas, e também até essa minha fé, que eu diria distorcida. Porque quando a gente começa a aprofundar no Evangelho, você vai conhecendo Jesus, você vai vendo, peraí, tem alguma coisa que não bate com outra. Você vai entendendo em que pontos você está errado. E foi assim, à medida que eu fui estudando, lendo Vida de Santos, conhecendo a Bíblia, é que eu fui entendendo por que eu estava errada quando eu estava em outros lugares. Por que Jesus não estava lá? Eu falo assim, que quando a gente procura outros deuses, ou quando a gente não quer aceitar essa presença de Deus, a gente rejeita, no fundo a gente comete um adultério espiritual.
Uhum. É igual um casamento, um matrimônio. Não dá para eu ser casada e colocar foto do meu ex-namorado. Não dá Uhum. para eu ser casada e ter um ato extraconjugal, seja mulher, seja homem, entendeu? Né? A pessoa não pode viver uma, uma dupla vida. É sim, sim, não, não. Você não pode servir a dois senhores. Você vai ter que decidir. Deus não vai te impor, você tem que ser assim, não. E eu falo isso com a liberdade que Ele me dá de ser o que eu sou, de Uhum. enaltecer as minhas qualidades, as qualidades de todos nós. Ele enaltece, ele levanta e ele nos dá coragem, nesses tempos de hoje, de dizer pra gente: você não precisa disso. E a gente diz: eu não quero isso, porque isso não comunga com o que eu acredito. Isso não me faz feliz. Isso é só uma muleta. Isso não me traz o caminho da verdadeira felicidade. Só que para você escolher e fazer essa decisão, a gente tem perdas. E Uhum. perdas, você despojar dessa veste velha, despojar dessa criatura velha. É bonito quando a gente vê na Bíblia, Grazi, quando ele fala assim para Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Aí ele falou, mas Sim. como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Não, você tem que ser uma criatura nova e deixar aquelas coisas antigas para trás. Isso é um Uhum. convite que Deus nos faz. E Sim. talvez a gente tenha apegos a coisas que são profundamente materiais e que não têm a menor relevância na nossa vida. Uhum. Então, eu acho que talvez isso seja um pouco difícil para algumas pessoas. Mas aí ele vai te responder, ele vai te perguntar interiormente: você está disposta a me seguir? Você Uhum. quer? Por amor, você quer me seguir? E quando a Uhum. gente encontra esse Jesus, a gente vai por amor, a gente sai correndo. Então, Sim. eu estou falando para você de uma pessoa que acreditava em muitas coisas e que eu joguei tudo para trás. Os livros, tudo que relativizava a minha fé, eu falei assim, não, eu vou dar uma oportunidade a isso. Então agora Mas eu vou começar a isso teve contar. que fechar dentro de você, né? Isso Agora, ele foi precisou. me mostrando isso, sabe, Grazi? Assim, por exemplo, quando eu cheguei nesse final da minha adolescência e que eu sentia esse vazio na minha alma, poxa, mas eu era uma moça com tantas coisas, mas eu estava infeliz. Eu estava infeliz porque eu não estava satisfeita naquilo que eu estava fazendo, no meu trabalho. Não sabia o que eu queria seguir, a carreira que eu queria seguir. Sim. Fazia o que não preenchia. E eu me lembro que na época também ainda tinha um namoro que tinha acabado ainda, sabe? Como nem a minha vida afetiva estava em ordem. Estava tudo Uhum. meio em desordem. E eu estava Uhum. muito triste. E alguém tinha me convidado até para participar de um grupo de oração dentro da igreja, na Igreja da Consolação em Correia, em Belo Horizonte. E eu estava um pouco resistente. Mas aí eu me lembro que minha mãe falou assim, tem umas senhoras evangélicas, não, carismáticas, que vão vir rezar aqui em casa. Eu falei, tudo bem. E vieram rezar na minha casa, umas senhoras piedosas, boas e tudo, vieram rezar. E eu sempre fui muito questionadora, tinha que me provar as coisas. E isso é muito do jovem, né? Ele é muito Uhum. questionador, se não provar. E Sim. então, elas foram, começaram a rezar. Eu tinha um compromisso ainda, que era com... Eu estava namorando. Nossa, meu namorado vai chegar aqui ainda, essas mulheres estão rezando aqui para mim. E eu questionei algumas coisas, porque para mim a religião passava para mim de uma forma errada, como se fosse uma coisa que eu tinha que engolir a goela abaixo. E não é Uhum. nada disso. A religião ela não te prende, ela não te poda, ela não tira o que você é. Pelo contrário, sabe? Ela não te aprisiona, ela te liberta. Então, eu sinto que Jesus me libertou. Enfim, e aí elas rezando e tudo, aí de repente elas falavam assim, aceita Jesus no seu coração, aceita. Eu falei assim, ai meu Deus, aí me lembrei do meu preconceito com os evangélicos, aceita Jesus. Eu falei assim, ai meu Deus, não tem nada contra Jesus, eu nem conheço Jesus. E fiquei brigando comigo interiormente. Uhum. E aí passou, né, esse encontro, e aí só que depois esse namoro acabou, e eu resolvi, eu falei assim, meu Deus, me dá um sinal se eu devo ir ou não
a esse encontro de oração, porque tudo eu pedi um sinal. E eu acho importante falar isso, aí as pessoas podem achar, mas isso pode ser coisa da sua cabeça. É verdade. A gente pode ter coisas da cabeça da gente, a gente pode até imaginar coisas. A gente tem que ter cuidado também com as nossas sensibilidades. Porque, às vezes, tem pessoas que têm sensibilidades e acabam fundando uma igreja, né? Fundando uma religião. E isso que é o grande perigo. Nós todos temos sensibilidades. Mas o que você vai fazer com a sua sensibilidade? É isso que a gente tem que tomar cuidado. E aonde a gente cai, né? É isso. E aí eu perguntei a Deus o que ele... se ele poderia me dar um sinal, se eu deveria ir ou não nesse grupo de oração. Deitei na minha cama e comecei a rezar, pus uma música clássica, porque eu gosto, e comecei a rezar. Olha, de repente eu senti que meu corpo levantava. Aí você pode falar assim, foi um sonho? É, pode ser um sonho. E eu senti, eu falei assim, nossa, eu estou morrendo, me deu um desespero. Eu pensei, estou morrendo. E olhava para mim assim embaixo, mas de repente eu senti um ser iluminado do meu lado. E ele me mostrou a igreja, o altar da igreja. E ele me mostrou as senhoras que rezaram para mim. E ele falou assim, eu acho que é meu anjo de guarda, viu? Mostra para elas que você não é assim. Naquele momento eu caí, eu falei, pronto, o sinal. Eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja, fui a primeira vez, achei tudo diferente, porque esses encontros carismáticos são de muito assim, é oração, canção, é alegre, né? E estava diferente do que eu estava acostumada. Sim. E eu falei assim, nossa, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, onde eu fui amarrar a minha égua, como quem diz, né? E eu falei assim, mas Deus me deu um sinal. Não, esse primeiro momento, eu não posso tirar uma prova desse primeiro momento, porque ainda é cedo. Eu vou vir mais 2 vezes, vamos ver. Vim uma segunda vez, era toda semana o encontro, numa segunda-feira à noite. Na segunda vez, eu comecei eu vou cantar também junto com esse povo. Louvar, cantar, tem que entrar na onda, né? Isso. Mas até então nada. Olha, na terceira vez, eu chorei demais. E eu não entendia por que eu estava chorando tanto. Chorava compulsivamente. Algo ardia dentro de mim. E eu sentia assim, é aqui. É aqui que eu vou ficar. É aqui que Deus me mostra. E foi a partir daí que eu comprei uma Bíblia para mim, que eu fui conhecer evangelho, que eu fui participar de encontros de oração. E que eu fui beber das fontes, das pregações de Monsenhor Jonas, da Canção Nova, de Padre Léo, que é um padre muito conhecido, e que infelizmente veio a falecer. E eu falo que até essas fitas cassetes que a gente encomendava, eu tenho guardado, virou minhas relíquias. Muito bom, né? Então eu comecei a beber disto. E eu vi que a minha vida foi transformando aos poucos. Eu me lembro que eu colocava também todos os papeizinhos dentro do cestinho. E eu lembro que eu tinha esse papelzinho que eu colocava assim, porque eu estava terminada, né? Minha vida afetiva, eu estava assim, down, estava um arraso. Mas eu pedi assim, Senhor, eu gosto do rapaz que terminou comigo e que ele volte para me fazer feliz. Ou então coloque outro no lugar. Isso eu pedia toda segunda-feira, pedi o Espírito Santo. E depois aí de uns 3 meses eu tive um reencontro, mas também naquela sensação de que agora eu era outra pessoa, porque era Deus que geria a minha vida. Eu joguei fora muitas coisas, eu deixei de fazer muitas coisas, tudo que eu acreditava. Eu falo que às vezes eu gostava de ir numa cartomante, eu joguei tudo fora, tudo. Eu falei assim, agora eu sou uma nova pessoa, nessa realidade que Ele quer me mostrar, que Jesus quer me mostrar. E tive esse reencontro, nesse reencontro que a gente não era para ter voltado até nunca, né? Ele resolve voltar comigo, depois ele me responde, estou muito feliz de ter voltado com você, agora o que eu quero é só te fazer feliz. Aí eu lembrei do papel, eu lembrei que eu tinha pedido ao Espírito Santo, que ele volte para me fazer feliz. Então, eu tive esse namoro, que se deu em casamento. Então, eu casei com essa nova perspectiva de vida. Uma nova mulher que vai à missa, que entende o que está falando, que procura saber do evangelho, que procura trazer Deus para a minha vida, sabe? Para a vida de casado.
Então, logo de casada, eu já ia a vários encontros de oração, fiz muitos amigos de oração e tem pessoas aqui que estão aqui assistindo. A Aparecida está aqui também assistindo, ela é minha grande amiga e irmã de oração e sempre me ajudou muito, né? Orando por mim. E então, eu logo assim na minha casa, eu já fazia amizade com vizinhos, eu trazia para rezar o terço. Eu já introduzi Nossa Senhora na minha vida através do terço. Então, eu já, em todos os lugares que eu passei, casas que eu mudei, eu fazia amizade com vizinhos e trazia o terço para a gente rezar junto. É claro que, como toda vida de casado, a gente tem problemas. Não tem ninguém que não tenha problema. Porque eu acho que o problema ele só muda de casa. Endereço. Não é? Ele só muda de endereço. Todos nós temos problemas, todos nós ficamos doentes. E, aliás, Jesus, ele não falou assim, você vai viver 1000 maravilhas. Ele vai falar para a gente, pega a sua cruz e me segue. No mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Aquilo tudo me passou a ser tão real, tão verdadeiro. Então, aí agora eu já sabia com quem que eu falava direto, né? Então eu falava com Jesus, 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 Jesus. Por quê? Eu descobri pela Bíblia que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele conhece tudo de você, mais do que você própria. Ele está conosco a todo momento. Então, a gente pode ter essa liberdade, sim, de conversar com ele, porque, no fundo, ele quer isso, ele quer esse encontro pessoal. Quando a gente pega nos evangelhos, a gente vai ver esse encontro pessoal, ou com a samaritana, ou com a mulher que tinha um problema do fluxo de sangue, que tocou na orla dele. E com tantos outros, com cegos, leprosos. Jesus, filho de Davi, tem piedade. O que você quer? Ele quer que a gente fale. Isso que é bonito na pedagogia de Jesus. E é de uma maneira simples, profunda e verdadeira. Então, eu já trouxe isso, né, para a minha vida. E lógico que eu tive os meus primeiros problemas e tudo mais. Eu tive dificuldades para engravidar. E nessa época, eu gostava já de cantar, porque eu participava de aulas de canto e tudo mais, mas eu não tinha feito nenhum trabalho registrado, né, em CD. Mas eu comecei, assim, a tomar o gosto e querer até fazer um trabalho, né? Registrar um canto, né? E me deu essa ideia de fazer até o meu primeiro CD, mas até então eu não estava ainda grávida. O médico disse para mim, olha, você vai ter que fazer tratamento, você tem ovário policístico, vai ser difícil. Eu não queria fazer tratamento, eu queria ter a graça de poder conceber, de ser mãe. E como as regras não vinham todo mês, todo mês eu achava que, às vezes, acho que eu tô grávida. Às vezes ficava 2, 3 meses, meu Deus, tô grávida. E era uma grande decepção quando eu fazia o exame e não vinha. E numa dessas vezes, em que eu estava quase certa de que eu estava grávida, e que eu peguei o resultado e estava lá negativo. Eu chorei muito. Eu falei, será que não é para mim ser mãe? Eu lembro que eu ajoelhei no chão, pedi a Deus, Senhor, perdão, porque eu sou fraca, eu não estou conseguindo confiar. Aí eu pedi uma palavra na Bíblia. Porque desde que eu entrei nessa caminhada, o Senhor começou a falar comigo, e não só nesses sinais, nesses sonhos, mas também pela palavra, mediante a oração. Então, os sinais estavam cada vez mais claros. Então, até um pouco antes disso, o Senhor falou assim comigo. Eu fui repousar assim à tarde, sabe? Dar uma encostada. E eu vi claramente Jesus na cruz e ele me chamava pelo nome. Ele falava assim, da terra, meu povo? Eu falei assim, gente, o que o Senhor está querendo me dizer? Será que é porque eu vou rezar no hospital para alguém? A gente fica sem entender como ele fala com a gente, mas ele nos mostra, com o passar do tempo, ele nos mostra tudo aquilo que ele nos falou um dia, porque tudo de Deus é justificado. E outra coisa que é importante as pessoas saberem, ele nos justifica. Às vezes a gente fala algumas coisas que nós não somos bem compreendidos, que nós somos agredidos, atacados, somos doidos. Essa aí é beata, esse aí é beato. Mas ele nos justifica. Então a gente não deve ter medo de falar dele. Não deve ter medo de falar das graças que a gente recebe.
Porque Sim. talvez você está salvando uma vida que está indo para o inferno. E isso eu aprendi, porque isso é caridade também. Você Uhum. falar do que Deus faz na sua vida é caridade, é solidariedade. Nós estamos tão acostumados a falar tantas propagandas no mundo, a falar de um Uhum. filme, de uma roupa, de um restaurante, de uma joia. E a gente se sente acuado em falar das graças que Deus fez na vida da gente. É verdade. Nós temos que ter uma fé ousada. O evangélico, ele tem uma fé ousada mais do que católico. E Uhum. isso entristece. Nós temos que ter uma fé ousada. Então, ele me deu essa visão também, né? E eu falei assim, bom, eu não sei o que ele quer dizer, mas ele vai me explicar tudo. E eu sempre fui confiante naquilo que ele tinha para mim. Às vezes, por exemplo, eu ia rezar para alguém e eu falei assim, ai meu Deus, o senhor manda rezar de 2 a 2 e hoje só estou eu aqui, e agora? Vai eu, o Espírito Santo, porque e agora? Uhum. E eu falo assim, como é que eu vou fazer, Senhor? Uma pessoa está ruim lá no hospital, como é que eu faço para vê-la? Ó, Senhor, eu não posso negar isso. O Senhor manda alguém para me ajudar. Eu falei Uhum. assim, na confiança. A gente põe também Deus à prova, sabe? E falei assim para Jesus. E fui rezar para uma pessoa no hospital. E ali comecei a rezar e era um quarto duplo, tinha uma outra pessoa também, era tipo como se fosse uma enfermaria pequena. Sim. E aí comecei a rezar, dei as mãos assim para as pessoas que estavam familiar e tudo. Aí, enquanto que eu estou naquela oração forte, vem uma mão, segura em mim e vi que ela começa a orar em línguas. Eu falei assim, uai, a mulher de oração. E rezamos forte. Terminada a oração, eu perguntei para ela assim, a senhora é parente da fulana aqui, né? Não, Jesus me pediu para me vir aqui rezar com você. Era dia de visita. Jesus tocou no coração dela e pediu que ela rezasse comigo. Então não Uhum. tem uma brincadeira aí. Porque eu pedi isso para gente. Quem sabia disso? Era só eu. Uhum. Deus não mente para nós. É isso que a gente precisa entender. Então, como eu estava falando para você, aí nessa questão agora que eu caí de joelhos, porque eu achava que eu não ia poder ser mãe, Jesus fala para mim, Isaías, não temas, Jacó, meu servo, vou jogar água no solo sequioso e minha bênção sobre sua posteridade. Eu falei assim, vou tomar para mim essa palavra é para mim. E o Senhor Uhum. vai me dar um filho ou uma filha. E o que aconteceu? Aí eu comecei a preparar o CD, independente de saber se eu ia ser agraciado ou não. Na Qual que é o mesma nome época eu desse tinha primeiro CD seu, Tereza? esse Mostra pra primeiro gente. CD, Sabe? ele chama Presença. Até tô com ele aqui, olha. Não tá com um Uhum. encartezinho aqui, não. Presença. Foi o meu primeiro CD. Eu tinha uma parenta, uma cunhada, que também estava... Ela tinha perdido um bebê, ela estava grávida e perdeu, ela já tinha uma filha. E eu decidi ir na casa dela e rezar. Eu falei, vamos rezar, vamos pedir a Deus? Porque ela ficou muito triste. Eu falei, vamos pedir pra gente ficar grávida, juntas. Você fica grávida de novo e eu fico grávida. Você vai ser mãe aí pela segunda vez e eu pela primeira. Vamos pedir que a gente fique grávida como Nossa Senhora e Isabel. Estavam grávidas juntas. Uhum. E fiz uma oração, olha, com muita honestidade. Sabe? Eu acho que isso que é importante. As pessoas têm que entender. Não importa se você não sabe fazer orações bonitas. Se você não lembra, fale de você. Fale o que você está sentindo. Converse Uhum. com Deus como se você estivesse conversando com seu pai, com sua mãe. Deus não está se importando se você precisa de bonitas palavras. Deus quer uma prece honesta e sincera saída da sua boca, ou melhor, do seu coração. Então, naquele momento, eu fiz aquela prece com ela e pronto. Isso foi tipo assim, no mês de março, mais ou menos, uma coisa assim. E dei sequência ao meu trabalho do primeiro CD. Quando foi em junho, essa cunhada me diz assim, tô grávida. Eu falei, nossa, mas já? Ainda pensei assim, bom, se Deus deu para ela, ele vai dar para mim, né? Porque, né? Pensei, ele não vai me deixar na mão, né? E comecei a gravar os CDs, esse Presença, em julho. E entrei no estúdio para gravar o CD.
Quando chegou no final de julho, eu novamente atrasada com as regras, porque era sempre assim, mas eu precisei de tomar uma medicação e quando eu vi essa medicação eu não poderia estar grávida. Então eu falei assim, bom, por via das dúvidas, eu vou fazer só um exame de desencargo de consciência para poder tomar essa medicação. Aí eu descobri que eu estava grávida de um mês já. Quer dizer, eu estava grávida já na mesma marca do que a minha cunhada. Nós tivemos a marca para março de 1999. Estávamos grávidas. Ela até teve um menino, mas prematuro, no dia 13 de fevereiro, e eu tive a minha filha no dia 13 de março. Eu falo 13 da minha vida, porque 13, para mim, Nossa Senhora, tá no 13. 13 de março foi o dia que eu casei. É mesmo? Que beleza! E eu tive depois, 4 anos depois, um filho no dia 13 de abril também, parto normal. Então eu falo que Nossa Senhora está presente em tudo. Enfim, eu dediquei, então, nesse momento todo de casado, a servir as pessoas, a ser uma boa mãe, a trabalhar, porque no fato de ter perdido o pai muito cedo, minha mãe foi uma guerreira, uma lutadora. Ela nos ensinou a trabalhar. Minha mãe mexia com comércio, nós aprendemos o ofício de vender sapatos. Ela tem uma loja muito bonita em BH, que era uma loja conhecida. Então, a minha mãe tinha uma garra muito grande, sabe? De não baixar a cabeça para as coisas ruins que aparecem na vida. E isso foi fundamental para nos formar, para nos fazer também, eu diria, vencedores. Então, eu acho que isso é importante para a gente também, como mãe, como pai. Como você está formando os seus filhos? O que você está passando para os seus filhos? E a gente tem que passar essa confiança de que a gente pode superar, que a gente pode vencer, né? Então, essa figura da minha mãe foi muito importante, embora a gente sentisse muita saudade do meu pai, que foi um pai maravilhoso, um médico daqueles assim solidários, daqueles que as pessoas amavam, bonzinho. Minha mãe era mais durona. Mas como foi fundamental minha mãe ter sido durona? E tem coisas que às vezes a gente só vai entender quando a gente é mãe, depois que a gente passa um longo período, é que a gente vai entender que às vezes as atitudes dos nossos pais, né, foram duros, foram severos, mas como foram importantes essas atitudes para nos formar, para nos fazer pessoas de bem, para nos fazer pessoas fortes. A gente, por amar os filhos, a gente não pode estragar os nossos filhos. A gente tem que dividir aquela parte da mãe e da educadora. Eu acho que isso eu aprendi com minha mãe. Hoje eles falam, nossa, Tereza, era tão bobinha, agora você tá igual a Dona Nilza, você tá brava. Eu falo, não, eu acho que hoje eu dou tanta razão para tantas coisas da minha mãe que foram tão importantes para mim, para que eu não desviasse do caminho. Quantos nãos foram importantes? Sim. Então eu agradeço. Hoje ela não está conosco, infelizmente. Depois eu conto essa historinha também dela aí. Enfim, então, eu passei esses momentos de princípio de casamento, de filhos, tudo levando, servindo a Deus, cantando, participando de grupos de oração. Mas aí veio a minha grande prova. Em 2006, eu estava ali já com meus 2 filhos, tinha uma menina de 7, um menino de 3. E eu senti que tinha alguma coisa errada comigo. A minha mãe, na época, também estava meio doente. Eu não sei te explicar, mas eu falo que o Espírito Santo, ele nos mostra tudo. E eu senti, tem alguma coisa errada. E eu senti um pouco de fadiga. E aí eu falei, será que é porque eu tenho pressão baixa desde nova? Mas aí eu descobri que não era pressão baixa, porque eu resolvi medir a pressão e a pressão estava normal. E eu falei, eu estou com alguma coisa. Aí procurei meu clínico e pedi ele para fazer um check-up, que eu senti que tinha alguma coisa errada comigo. E aí ele descobriu que eu tinha a hemoglobina muito baixa, eu estava com uma anemia muito grande. Ele fez uma série de exames. A minha mãe também estava doente, eu não quis assim falar para ela também, que ela também estava tratando de um problema no sangue. E aí ele me mandou para um hematologista. E eu falei assim, ai meu Deus, o que vem por aí, né? Eu falei, mas o senhor está comigo. Fui para o hematologista e aí descobriram que eu
quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu e minha mãe tínhamos até uma consulta quase no mesmo dia. Essa consulta foi separada. Eu falei assim, ou eu tô muito ruim, ou é minha mãe que tá muito ruim. Fui para consulta, não quis abrir os exames. Eu falei assim, eu não vou prestar atenção nesses exames e eu vou deixar que o médico fale. Sim. E aí eu tive encontro com uma médica, uma hematologista, e ela me deu aquele diagnóstico no dia 4 de agosto de 2006. Naquele dia eu estava fazendo 11 anos de casada. E ali ela falou assim, olha, você tem um tipo de câncer no sangue, chamado mieloma múltiplo. Ela falou assim, olha, ou você tem um mieloma múltiplo, ou é esse outro aqui. Aí eu falei assim, qual que é o pior ou qual que é o melhor? Ela falou, um vira o outro. Eu falei, então eu tô bem, né? Naquele momento foi um choque, claro que foi um choque. Imagina, 2 filhos pequenos, nova, cheia de saúde. E ela falou assim, olha, é atípico porque esse tipo de câncer acontece com pessoas de mais de 60 anos, homens, pessoas de cor até mais escura. Não tem nada a ver com você. Eu falei assim, bom, então eu fui premiada. Posso até jogar ali na Mega Sena, quem sabe eu não vou acertar alguma coisa. E em todo momento que ela foi falando para mim, é claro que as lágrimas foram descendo. Claro, mas eu só pensava assim, ele não vai me deixar na mão. Jesus não vai me abandonar. Ele sabe a carga que eu posso suportar. Uhum. E eu creio nisso, e eu creio nisso. E a médica, então, virou e falou assim, você quer que eu chame alguém? Eu disse, não, não quero, porque eu sei aonde que eu preciso ir. Saí dali do consultório dela e fui para o Santíssimo Exposto na Igreja da Boa Viagem, aqui em BH. Uhum. Ali eu falei assim, bom, agora é eu e ele. Eu e Jesus. E ali eu chorei. Ali eu me entreguei. Eu me derramei. Mas eu pedi, me abraça. É o Senhor que pode me suportar e me sustentar nesse momento. E eu falei assim, eu não quero perguntar por quê. Mas o Senhor tem um para quê na nossa vida. Então, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. E aí eu abri a Bíblia e saiu em Atos 1. Não vos compete, até aqui. Eu falei que eu tenho duas, essa Bíblia aqui é uma pequenininha. Hoje eu não enxergo mais não, agora só com óculos. Mas está aqui, 4 de agosto de 2006. Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em teu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu disse, eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. Então, o que aconteceu? Eu pedi a Deus que ele me conduzisse, escolhesse médico, e agora estava tudo nas mãos dele. Uhum. Não importa se eu fosse morrer, eu pedia que ele preparasse tudo. Uhum. Sabe? Eu me despojei. Olha, a vida é tua, faz o que o senhor quiser, mas que o senhor não deixe nada no meio do caminho. Uhum. E que eu possa ter a alegria de louvar na doença. Porque isso era importante para mim, porque eu preguei isso. Quando Sim. eu ia rezar para as pessoas, nos hospitais, na igreja, tinha fila, às vezes eu ia com o senhor Aristóteles, meu amigo também, amigo da Cida, tantas pessoas, né, que me acompanham até hoje. A gente rezava, a gente falava essas palavras. Então não podia ser diferente. Eu fiquei muito debilitada porque o mieloma múltiplo é uma doença silenciosa. Quando a pessoa descobre, eu tive sorte nesse ponto. Sorte não, eu falo que não é sorte não, é Deus mesmo. Você já está toda com lesões ósseas. Então, a pessoa descobre porque quebrou um braço, porque fez um movimento bobo. Uhum. E paralisa também os rins. E eu descobri só pela anemia. Então, eu não tinha lesões, nem nos rins, nem ósseas, mas eu estava com imunidade lá embaixo. Então, eu tive herpes zoster, pneumonia, sabe? Eu fiquei debilitada nesse sentido, assim, de doente, sabe? Uhum. Uma coisa que eu pedi para Deus era o seguinte, que ele também não deixasse que minha mãe soubesse disso, porque ela estava doente. E eu falei assim, como é que eu vou enganar minha mãe? Minha mãe é esperta pra caramba. Uhum. Eu preciso de você, porque até para me reestruturar, deixar tudo arrumado, né, para os meus filhos e tudo mais. Eu não sei, meu marido, não sei como é que ele vai encarar. Uhum. Então, isso tudo eu pedi para ele fazer por mim. Sim. Eu saí dali daquela capela, eu fui direto ao meu marido, ao emprego do meu marido, e
E eu falei, olha, eu tenho uma notícia para te dar. E contei para ele. Ele se espantou, é claro. E naquele dia a gente estava fazendo 11 anos de casado, mas eu disse assim, olha, hoje nós estamos fazendo 11 anos de casado e nós vamos sair hoje, vamos comemorar. Porque eu não vou dar essa oportunidade pro diabo. Eu falava encardido, sabe? Ele ri da minha cara, porque se eu estou viva hoje é por graça de Deus. Então, o hoje meu vai ser de agradecimento. Então, nós vamos comemorar. Aí eu te falo o seguinte, essa postura não é da humanidade da Teresa. Essa postura é de quem foi agraciada, de quem foi sustentada, de quem foi alimentada pela palavra de Deus. Porque essa humanidade, ela não suporta esses reveses na vida. É muito difícil você falar que a morte está batendo na sua porta, que você tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura e que você tem uma estimativa de vida, porque foi isso que me foi falado, e de repente falar, vou sair para comemorar. Mas esse Deus que eu acredito, eu tenho que ter a graça dele todos os dias. Eu tenho que acreditar nisso. E é isso que eu sentia. Porque não é da boca para fora quando a gente conhece Jesus. É daqui de dentro que sai essa força. Então, eu disse isso para ele. Aí nós procuramos outros médicos e fomos. Eu falei, Senhor, o senhor escolhe o médico. Eu podia ir para fora para ter um tratamento, que havia um tratamento melhor, mas meu médico clínico falou assim para mim, Teresa, em São Paulo eles fazem muito bem. Vai fazer esse tratamento lá. E aí eu fui numa médica que eu gostei. Aí eu sabia que era o seguinte, eram 6 meses de sessões de quimioterapia. E eu tinha que me preparar para um autotransplante. Eu tinha que ficar confinada, provavelmente entre 20, talvez um mês, depende do corpo, né? Depende do como você vai reagir. Confinada, sem sair, porque esse autotransplante, que consiste? Consiste de você retirar suas células-tronco, elas passam por uma limpeza. Aí você toma uma quimioterapia cavalar, vai matar sua medula, que aí você fica sem defesa nenhuma. E aí eles injetam as células-tronco, as suas células, e aí espera o seu corpo reagir. Você pode reagir ou não. Então, o que eu tinha nesse tempo, nesse tempo dessas sessões de quimioterapia, que eu estava debilitada e tudo mais, eu tinha era a palavra de Deus para me sustentar. A minha mãe não percebia, ela ficou pelo menos 3 meses sem perceber, e ela falava assim, nossa, você está bonita, como você está bem, o que você está passando na pele, sua pele está boa. Eu falei, mãe, é óleo de Jesus. Na mesma época, eu tive 2 irmãos que apareceram com câncer de próstata. E eu me lembro que a minha mãe tudo falou para rezar comigo, né? Teresa, o problema está acontecendo. Reza, reza, reza. Eu era rezadeira depois disso, né? E ela falou assim, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Eu vi seus irmãos estão cochichando. Aí eu vi seu irmão chorando. Descobre para mim o que está acontecendo. Eu já sabia, né? E aí eu falei, não, mãe, não é nada. Deve ser mulher, mãe. Não deve ser alguma coisa. Não... E aí eu perguntava para Deus, meu Deus, e agora como que eu posso suportar isso tudo? Aí ele me respondia na palavra, não temerás notícias funestas, pois o seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu recebi as amigas de oração que oravam por mim, em especial tem várias amigas, entre elas uma que não está mais comigo, Maria das Graças, que era também uma pessoa maravilhosa, e ela levava comunhão para mim. E ela tinha dons também, só que os dons dela eram mais fortes, porque ela sentia Jesus, ela via Jesus e ela falava assim, Jesus está aqui hoje. Hoje eu vim trazer comunhão para você e Jesus está aqui. E olha, eu me sentia fortalecida com a comunhão, porque tinha dia parecia que eu ia desmaiar. Quando ela me dava comunhão, eu levantava. Os sacramentos, os sacramentais, tudo isso da nossa igreja é muito rico e muito forte. As pessoas estão perdendo por não darem créditos a essa riqueza da nossa igreja. Então, eu falei assim, Jesus, eu tô doida, ela tá doida também. O que tá acontecendo? Porque eu tô sentindo felicidade. Como que eu posso estar sentindo felicidade? A morte tá batendo na minha porta, vejo meus menininhos pequenos aqui. E aí eu abria, ele falava assim, maravilhosa, insondáveis são as obras de Deus, dignas de admiração. Eu falei, tá bom, Jesus, é isso mesmo, é isso mesmo.
Então, eu me preparei nesse tempo, tomando muitos remédios, era uma mão de remédio, dexametasona, corticoide, e eu tremia, eu falava oscilando. Só que Deus colocou no meu coração o desejo de fazer um CD, um outro CD. Aí já era até o terceiro CD da minha vida. Eu fiz, e eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça um CD, mas eu doente desse jeito? Como que eu posso fazer um CD? Aí eu pedi, ele falava assim, cantai um cântico novo, salmodiai a Deus com a cítara e a lira. Eu falei assim, tá bom, se o Senhor quer que eu faça um CD, eu vou fazer. Mas agora eu vou te pedir, Senhor, que eu quero que o Senhor me dê letra e música. Eu vou escolher algumas músicas, mas eu quero que o Senhor me dê essa graça de poder fazer músicas, não só as letras, mas as melodias. E eu quero muito uma música de Nossa Senhora. Se não for minha, que o Senhor me aponte uma música para me cantar, porque até então eu não tinha cantado para Nossa Senhora ainda. Minha gravação do terceiro CD chamado Vida. Eu queria colocar aqui esse CD da Tereza. Ele está no Spotify. É só digitar o nome dela, Tereza Calonge. Tereza com H e S. S e escreve Tereza Calonge no Spotify, que você tem acesso a todas as músicas que ela gravou do CD Vida. Muito lindo. Vale a pena ouvir. Ai, que bom. E eu estou em outras plataformas também digitais, o Deezer, estou no Apple Music. Eu tenho também um canal no YouTube, que está também Tereza Calonge. Aí tem os meus evangelhos diários, as reflexões, não são meus, né? As reflexões, as orações, músicas. Eu falo também um pouco para as pessoas, né? Essa partilha, né, de vida. Eu acho que é uma troca de figurinhas aqui, né? Nessa vida é uma troca de figurinhas, né? Com certeza. Então, eu estou aqui, como disse aqui, olha, esse CD aqui, Vida, né? E esse CD foi feito no momento de dor. De dor. Porque eu estava ali doente, sem uma perspectiva de vida, mas Deus me enchia meu coração de vida. E aí eu escolhi as músicas, eu comecei a escrever letra e música e fiz várias. E ele me deu uma letra maravilhosa de Nossa Senhora, uma música minha que chama Doce Ave Maria, que é a coisa mais linda. Eu sou suspeita para falar, mas na verdade ela conta a história ali um pouco de Maria. E eu sempre canto essa música quando eu estou na igreja ou em outros lugares, vou dar testemunhos, eu sempre canto essa música. Porque é muito forte essa presença materna, né, na minha vida. Então... Canta um trechinho dela pra gente, Tereza. O refrão. Não, eu vou cantar só um pedacinho. Ela assim, eis que um anjo surgiria para uma virgem algum dia. Ele se apresentaria, com unção a saudaria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Depois eu canto o resto. Que bom. Parabéns. Então, eu queria dizer também que nesse tempo também, como eu falei que eu abri a minha casa, a oração, eu já participava também de um grupo de oração também, que ia nas casas, era um grupo de terço. Já tem muitas pessoas aqui, a Kátia está aqui, participava também do grupo. Eu ia no grupo, eu ia nas casas e a gente rezava o terço, a Ana também participava comigo. E eu falo que o chamado de Deus é uma coisa tão forte, e como ele te direciona, eu não posso deixar de falar isso, porque às vezes tem alguma pessoa que ou é evangélica, está aqui também, ou católica, mas está morna, ou é de outra religião. O meu despojamento com a fé foi tão grande, assim, com aquilo que eu acreditava antes de conhecer Jesus, né? Que eu, nesse momento da minha vida, em que eu comecei a servir, né, agradecer a Deus e tudo mais, e comecei também a servir nas igrejas, eu falei assim, Senhor, mas o Senhor vai indicar onde o Senhor me quer. O Senhor vai me mostrar. Se o Senhor quiser também que eu vá até para a religião evangélica, eu vou.
Agora que eu te conheço, eu vou para onde o senhor quiser me levar. E aí eu perguntei para ele, porque como eu era muito rezadora de terço, e colocava o terço do Padre Zezinho no meu carro, eu andava assim direto. Eu falei assim, olha, até de Nossa Senhora eu largo se o senhor quiser. E fui perguntando para ele, intimamente, sabe? Intimamente. Aí um dia, uma cunhada me convidou assim, olha, a gente tem um grupo de terço que vai nas casas, é um grupo chamado Peregrinos de Maria. Ele vai nas casas, você não queria um dia participar? Eu falei, quero sim. Então vamos fazer um dia lá na sua casa? Vamos sim. Quando eu estou entrando no meu prédio, que eu estou esperando a porta da garagem abrir, uma senhora bateu no meu vidro e eu vi que era uma senhora distinta, eu abaixei o vidro e ela disse assim para mim, olha, isso nunca aconteceu comigo, eu estou muito constrangida, mas eu tenho que te falar. Eu estou com a Nossa Senhora Visitadora aqui e Jesus mandou eu te mostrar a Nossa Senhora. Você é católica? Você está fazendo algum pedido? Eu falei assim, estou fazendo um pedido e ele acabou de me responder. Ali, eu tinha a resposta, o grupo aconteceu na minha casa, havia uma senhora lá que tinha muitos dons também, uma senhora que era quase cega, ela não conhecia nada de mim. E quando nós terminamos o terço, todo mundo ia cantar consagração à Nossa Senhora. Quando nós começamos a cantar, ela disse assim, Nossa Senhora quer que só a Teresa cante consagração. Ali eu falei assim, é muito forte. Ele me quer do lado da mãe. E eu estou do lado da mãe até hoje, graças a Deus. Então, voltando aí, eu não queria deixar de falar isso, sabe? Por que essa força com a mãe? Porque a mãe, ela não nos deixa perder. Eu falei aqui da importância, da minha mãe, que foi dura, que foi, sabe? Que nos formou, que nos deu exemplo de trabalho, de garra, e que ela não deixava a gente fazer coisas erradas, a gente tinha padrões, né, que a gente tinha que cumprir dentro da nossa casa, como respeito, como horários e tudo mais. E mãe é isso, porque mãe é zelosa. Então, Nossa Senhora é para mim aquela mãe que está me encaminhando para Jesus. Ela não vai deixar nenhum filho se perder quando eles se deixam levar por ela. Eu acho que é isso que eu queria deixar para as pessoas que me seguem, ou que não sabem por que eu sigo Nossa Senhora, né? Ela não me deixa perder de Jesus. Porque onde está o filho, está a mãe. Sim. Então, eu fiz o CD e me preparei, só que eu não tinha voz. Quando chegou no final de 2006, eu disse para o meu produtor, porque eu procurei um produtor, que ele já tinha feito outro trabalho para mim. Eu falei assim, olha, deixa tudo em stand-by, porque eu não tenho voz para cantar. Mas eu não vou morrer agora. Depois desse transplante, autotransplante, eu vou gravar o CD. E aí eu gravei. Aí fui fazer o autotransplante. Ele deixou tudo em stand-by e me submeti ao autotransplante em 2007. O padre que eu seguia, para minha tristeza, que era o Padre Léo, morreu de câncer. Ninguém queria me contar, porque eu assistia tudo do Padre Léo. 2017, 2007. Né? 2007. Ele morreu em 2007 e ninguém queria me falar, mas eu falei assim, mas Deus tem uma missão para cada um. A gente não tem que ter medo das coisas. Porque a história de cada um é a história de cada um. Olha, os nossos dedos são todos diferentes. E nós somos pessoas diferentes aos olhos de Deus, muito embora o amor que ele sinta é igual por todos. Mas nós somos preferidos, prediletos, especiais. Tudo nessa pedagogia de Deus. Não tem um melhor. Ele ama todos. Mas ele nos ama com as nossas qualidades. Né, com o que nós somos, com pouco, com muito, com muitas virtudes, poucas virtudes, com muito estudo, pouco estudo, com dinheiro, sem dinheiro, não tem isso para ele. E então, eu acreditei que, olha, a história do Padre Léo, e eu não vou me abater por isso, porque eu acho que Deus tem meu propósito na minha vida. E me submeti, então, ao autotransplante. Ali eu podia ter a presença de uma pessoa comigo, aí revezava entre uma irmã, outra, meu marido. Foi um tempo difícil, porque você fica debilitada dentro do hospital. Imagina, você vai tomar uma quimioterapia cavalar, que vai matar sua medula. Tem dia que você não está bem, claro. Pode ter febre. Mas o meu ritual
Todos os dias era rezar meu terço, escutar a palavra, com músicas de louvor. Porque quando você está ruim, gente, você tem que escutar, é coisa boa. Nós estamos vivendo um tempo adverso que nós só escutamos coisas ruins. Uhum. Nós estamos confinados em casa, mas a casa é o seu templo. Você tem que encher de coisa boa e você tem que deixar Jesus e Maria entrar para dentro da sua casa. Tá deprimido, tá ruim? Põe uma música. Faz o seu trabalho louvando a Deus, agradecendo a Deus, e é assim que ele vai manifestar. E não fica pensando no futuro, porque o futuro a gente não sabe de nada. Eu sabia, eu tinha um diagnóstico que eu ia morrer a qualquer, né? Podia morrer. Uhum. Mas a gente não sabe qual é a nossa hora. O que vai importar é o seu dia a dia, é o seu hoje. O seu hoje é o que é o seu futuro. E é isso que a gente precisa ter na consciência da gente. Ter essa lucidez. Que o presente agora aqui vai importar. Então, eu tinha esse ritual dentro do hospital. Tomei a quimioterapia, fiquei ruim. Eu tinha que esperar a pega da medula e subir os leucócitos. E um belo dia eu disse assim, ai meu Deus, eu sinto que minha medula pegou. Porque ela falou assim, Tereza, os seus leucócitos vão cair todos. Que aí depois a sua medula vai começar a reagir, porque nós já infundimos as células. Mas eu senti, aí um dia estava assim, 40 leucócitos, no outro dia tinha 60 leucócitos. Mas eu falei assim, ô Jesus, por que eu sinto que já pegou? Eu sinto que já pegou. O senhor podia amanhã me dar um exame? Porque todo dia a gente fazia exame. Eu queria saber, o senhor aumenta os meus leucócitos para mais de 100, não precisa chegar a 200. Uhum. E aí, no dia seguinte, fiz todo o meu ritual de novo, a minha irmã subiu do café e ela falou assim para mim, olha, eu trouxe essa imagem. Isso foi no mesmo dia que eu rezei pedindo a Deus para subir os leucócitos, na verdade. Ela subiu do café e trouxe uma imagem. Tá até aqui, olha. E eu achei na hora que eu fui abrir. Olha aqui, eu não sei se dá para vocês verem. Olha. Dá. 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 Aqui tá escrito no cabeçalho, conversa com Jesus. E ela falou assim, eu vi isso aqui lá embaixo, lá na lojinha, achei lindo, resolvi trazer para você. Eu falei assim, é o sinal. Ele me deu um sinal agora, porque eu pedi isso para ele. Eu pedi um sinal e pedi que ele subisse os meus leucócitos para mais de 100, que não precisa chegar a 200. Então, provavelmente, amanhã eu vou ter um número de leucócitos do jeito que eu estou esperando. Uhum. E aí foi que no dia seguinte, quando eu recebi a notícia, a doutora veio, você hoje está com 170 leucócitos. Eu falei assim, pegou a medula. Aí ela falou assim, não, Tereza, ainda não é o prazo. Isso pode ter esses números mexem, isso ainda é resto de leucócitos. A gente tem um protocolo para isso. Uhum. Eu falei assim, olha, mas Jesus já me confirmou que a medula já pegou. Aí eu contei para ela a história e dei um encartezinho para a doutora, porque a minha irmã tinha trazido mais de um. Ela falou assim para mim, eu não posso discutir fé com você. Eu falei assim, não tem problema, mas eu sei o que Jesus quer me dizer. E eu sei que já pegou. Aí ela saiu do quarto, ela virou, fechou a porta. Eu falei, Jesus, ela não acredita, mas eu acredito. E amanhã o senhor vai dar um número para ela. Eu não sei se é 200, 300, 400, mas o senhor vai dar um número para ela e que vai mostrar para ela que a medula pegou. No dia seguinte, ela veio novamente, novos exames, e eu tinha ali 570 leucócitos. Aí ela disse, pegou. Uhum. Aí eu falei, se eu não te disse, ela ainda falou assim, esse Jesus eu não vou tirar do meu guarda-pó. Eu falei assim, que bom, glória a Deus. E, bom, enfim, fui melhorando cada dia, e aí já estava pronta para sair do hospital. Estava pronta para sair do hospital, ela falou, não, eu vou te liberar, e eu louca para ver meus filhos. Louca para ver, abraçar meus meninos pequenos. Você tem uma foto, não tem, deles? Tenho fotos. Essa desse momento, não é? Você se abraçando. Fotos desse momento. Eu não sei se vai estar aqui, não. Deixa eu ver se vai estar aqui. Tá aqui. Tá aqui, mas eu tenho que abrir. Vou abrir devagar e vou mostrar para vocês, tá? Tá. Então, ela falou assim, eu vou te liberar. Só que eu tinha que pôr um catéter, né? E isso estava me incomodando também, sabe? Mas tudo que eu tinha medo, ele ia me mostrando. Ele foi junto comigo, preparando cada momento, até para contar para minha mãe, até para os meus irmãos que estavam doentes, abatidos. Eu falava assim, o meu é pior que o seu. Você quer trocar comigo? Eu não sei se eu vou voltar. O seu não precisa nem estar aqui na terapia.
Então, de certa forma, isso era uma maneira de, né, de elevar os ânimos. E eu estava positiva. As pessoas não entendiam porque eu estava positiva, mas eu entendia, né, que era por causa de Jesus. E quando eu fui liberada para ir embora para casa, ela falou assim, olha, você vai ficar ainda 2 dias aqui em São Paulo e depois você volta para casa, porque eu preciso fazer ainda mais um exame com você. Eu falei, ai, que bom, que ótimo. Saí lá do hospital toda mascarada, né? Fui para um hotel aguardar e eu tinha que fazer também novos exames. Mas quando chegou a noite, eu tive uma febre lá em cima. E aí eu desesperei. Que aí eu vi o meu marido ligando para a médica e dizendo, olha, ela tá com febre, tá assim, 40 graus e tal, tal. Aí a médica falou assim, corre ela para o hospital, volta. Aí ele falou assim, Tê, nós vamos ter que voltar para o hospital. Aí eu desesperei. Eu acho que foi a única vez que eu pude falar assim, eu chorei copiosamente. Eu chorei copiosamente. Eu caí no chão e eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu desesperei, eu não volto, eu não volto, eu não vou. Eu tava com muita saudade dos meus filhos. Como assim, Senhor? O que eles vão falar para mim? Cadê meu Deus? Eu fui brigando com Deus. Cadê meu Deus? Agora eu tô voltando, derrotada. Como o Senhor pode fazer isso comigo? Senhor, Senhor, e chorando, chorando. E eu sempre fui a pessoa de orar, né? Orar na minha casa. Eu me emociono um pouquinho, né? Porque passou muito tempo, mas a emoção ainda é grande. E naquele momento, meu marido me viu, ele nunca tinha me visto naquele estado, né? Que ele me viu no chão, ele impôs as mãos sobre mim, ele que nunca tinha rezado, porque ele é católico, mas um católico normal, nunca foi. Eu que fui, era mais a rezadeira, né? Ele impôs as mãos sobre mim e rezou. Uma oração mais linda que eu nunca tinha visto. Aquilo me levantou. Porque eu falei assim, ó o milagre acontecendo. E aí eu falei assim, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, me perdoa, Senhor, pela minha falta de fé. E aí eu levantei, muito abalada, né, debilitada, porque quando você tem muita febre, você começa até a tremer, né? E corri para o hospital, no táxi eu pedi, eu volto, porque é com o Senhor, Jesus, é com o Senhor e com Maria. Estou voltando com o Senhor e com Maria. Quando eu cheguei, a médica já estava me esperando. E eu vi que os olhos dela estavam assim, naqueles olhos de decepção também, sabe? E aí ela falou assim para mim, eu não sei o que você tem, mas eu vou tirar o seu catéter. Você amanhã já entra para tirar o catéter. Naquela hora eu falei assim, olha que Deus maravilhoso, porque ele sabia que eu estava com medo de voltar para BH com catéter. Porque tinha que ter toda uma sepsia. Hoje é diferente, porque hoje o catéter hoje é implantado, tem uma bolsinha dentro da pele, então não está mais sujeito a uma contaminação. Então, ela falou assim, vou tirar. Eu falei assim, olha que Deus maravilhoso. E ali descobriu que eu tinha uma bactéria no catéter. E ela falou assim para mim, tem 15 anos que eu não vejo essa bactéria. Então, se eu voltar, você ia morrer. Porque até descobrir, eu acho que ia ser, sabe? E fiquei mais uma semana, mas fui só melhorando, melhorando, melhorando. Os exames excelentes. Ela me liberou, voltei para casa, com o aconchego do meu lar, com os meus filhos. Foi maravilhoso. Faltava fazer as fotos, né? Do CD, porque o CD estava pronto, mas as fotos não estavam. Aqui. Aí que tem, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se tem dos menininhos. Ó, eu aqui com os meus menininhos. Ai, que lindo. Eu estava carequinha também. Deixa eu ver se tem uma aqui com outras fotos deles. Olha aqui, olha que brincadeira gostosa. Ai, que gostoso. Olha. É a memória fotográfica que identifica, né, o momento. Quando você olha aí, você olha para trás, você vê que você teve ganhos também, né, Tereza? Muito. Mexer com essa sensibilidade. Olha a importância de uma fotografia também, né, gente? Olha, se não tem esse registro... Para mim era prova do que Deus estava fazendo em mim. As pessoas não estão vendo por causa dos comentários. Olha aqui, dá para ver, gente? Olha. Olha, peraí. Ó. E tem a foto dos menininhos, olha. Comigo. E muito tem dos pezinhos. Deixa eu ver de novo os pezinhos para quem não viu aqui, ó. Então, eles estão aqui, ó, pequenininhos aqui do meu lado. Ela tinha 7 e o outro tinha 3. E os nossos pezinhos todos juntos fazendo uma farra já em casa.
Muito Enfim. lindo. Bom, então eu voltei para esse aconchego. Ela falou assim: ó, daqui um mês eu quero você de volta para novos exames. E quando eu voltei, eu fiz novos exames e ela disse assim: seus exames estão excelentes, está tudo ótimo. Só que eu queria te dar uma outra novidade. Eu queria. Tem uma sugestão para você que as pessoas que fazem um autotransplante de mieloma, se 3 meses depois elas se submetem a um transplante halógeno, elas podem conseguir a cura. Então, vamos tentar um doador para você fazer um transplante de doador halogênico, né? Uhum. Você tem muitos irmãos, você deve ter doadores. Eu fiquei tristíssima, porque eu falei assim, mas eu me sinto curada, como assim? Mas eu não podia negar, eu falei assim, Senhor, se tiver que fazer, eu faço, né? Mas enfrentar tudo de novo e ficar mais tempo no hospital, longe dos meus filhos, aquilo me pareceu uma pedra que caiu assim na minha cabeça. Mas eu falei assim, se o senhor quiser, eu vou. Eu faço tudo de novo. E aí perguntei para ela se poderia gravar o CD. Ela falou assim, não, você tá ótimo, pode gravar o CD, porque até então tinha dado negativa para isso, porque os estúdios têm poeiras, eu não podia encontrar com nada que me trouxesse algum tipo de infecção, principalmente pulmonar, né? E gravei até o CD enquanto isso, e comecei a me preparar para o novo transplante. Descobri que tinha 4 doadores dentro de casa. E eu falei assim, nossa, tanta gente sem nenhum doador e eu com 4? Tá bom, Senhor, vou fazer. Mas eu comecei a pedir. Eu comecei a pedir alguns santos. Na época eu pedi Frei Galvão, mas eu pedi muito a João Paulo II, que estava em processo de beatificação. E eu pedi que ele me intercedesse a Deus por uma notícia fresca. Ou que um exame mostrasse que eu estivesse curada, ou que alguém falasse por mim, não faça esse novo transplante. Porque eu não podia falar não. Uhum. E comecei a pedir, Senhor, eu quero minha notícia fresca, eu quero minha notícia fresca, eu quero minha notícia fresca. E aí eu tinha uma consulta marcada pro dia para maio. E a Ana, eu acho que está aqui comigo, ela vai dizer que é no dia do aniversário do filho dela, é 18, né, de maio, Ana? Porque é no dia do aniversário de João Paulo II. E eu não sabia. Essa consulta foi marcada pela doutora, porque era a disponibilidade dela. E essa consulta é 18 de maio, ela está confirmando agora. E nessa consulta, ela me diria, olha, junho você entra de novo para fazer um novo transplante. Uhum. Quando eu cheguei, ela falou, seus exames estão ótimos, tudo bem, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei assim, qual? Eu cheguei de um congresso, acho que foi na Espanha, e eu levei seu caso numa junta, né, de médicos, né, e ali nós debatemos o seu caso, num congresso de mieloma. E eles chegaram à conclusão que você não deve fazer esse transplante de doador, porque você está muito bem. Segue Outra sua vida. resposta. Na verdade, eu entrei em remissão. Uhum. Então, se eu fizesse depois qualquer exame, não aparecia nada da doença. E eu não precisei mais tomar nenhum tipo de medicamento. Eu só fazia controles. Aí fui, gravei o CD, fiz o lançamento do CD. E tudo que o senhor falou comigo, ele foi fazendo. Eu falo que nem Jerusalém escapou, porque eu fui para Jerusalém no reconhecimento pontifício da Canção Nova em Roma. Eu fui com um grupo da Canção Nova e eu fui para lá. E eu sou medrosa para viajar sozinha, morro de medo, sou bem capial. E eu vi assim, e as pessoas falavam, nossa, mas você vai? Isso foi em 2008, você vai? Você teve um transplante, você não está com medo? Não sei se tem médico lá. Aí a minha médica falou assim, olha, lá na Terra Santa, eu não sei, não conheço não, médico não, mas tem outros lugares, tem Portugal, você vai à Itália, Portugal, se você tiver algum problema. Aí eu disse assim, mas o médico dos médicos está lá me esperando, que é Jesus. E fui ali para a Terra Santa, e foi maravilhosa a experiência. Depois dali surgiram outros convites, porque eu conheci Monsenhor Jonas, eu conheci Luzia, o Eto, eles conheceram alguns trabalhos meus e conheceram um trabalho que eu tinha feito de um CD secular, que é o Lakeside, e que eu cantava músicas estrangeiras. E o Eto estava com um programa de fazer um CD pela Canção Nova, né, de música estrangeira. Ele falou, você não quer fazer um CD em inglês? Eu falei assim, uai, como diz mineiro, quero sim.
Então, como eu já estava com o CD pronto no forno, eu falei assim, vamos pegar já as músicas que eu tenho, eu vou fazer a gente faz uma adaptação, né, das músicas para o inglês e a gente lança. E foi aí que eu lancei, não, que as Canção Nova lançou o CD Life. Eu não sei que tô com o encarte dele melhor aqui, olha. O CD Life, que são músicas católicas em inglês, e que inclusive tem minha música também, né? Letras e composições minhas. Então, eu vi a palavra de Deus se confirmando, sabe, Grazi? Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Uma consagrada da Canção Nova disse, olha, hoje nós recebemos uma mensagem de uma pessoa da Coreia do Sul que escutou a música que você canta, Restoration, e se sentiu tocada por essa música. E aí eu lembrava das palavras. E eu me lembrei de outras coisas interessantes também, porque Deus vai nos confirmando, é o que eu falei no princípio para você, quando a gente vai lembrar das senhoras que rezaram para mim, lá no início, né? Eu encontrei com uma dessas senhoras num encontro de oração, e ela falou assim, nossa, Tereza, que bom te ver, te acompanho o seu trabalho, você lembra que eu fui na sua casa rezar? Sei do que você passou, tem o seu CD. Eu falei assim, que maravilha. Tereza, eu tenho que te confessar uma coisa. Quando nós fomos rezar na sua casa, depois nós rezamos muito por você, porque a gente achava que você era muito rebelde. Aí eu me lembrei do anjo que falou assim, né? Que eu acho que é o meu anjo guarda. Mostra para elas que você não é assim. Eu falei assim, então é verdade. Aquela imagem que Deus me deu, aquela visão que Deus me deu, foi verdade. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra, me mostrou o seguinte, que eu fui fazer novos trabalhos em vários lugares, né? Dando meu testemunho, seja na Canção Nova, nas igrejas, cantando, me oferecendo, me doando, partilhando. Mas quando chegou em 2018, aliás, 2017, né? Já depois de 10 anos, a doença deu sinais de que estava voltando. E eu falei, essa maldita está voltando. Mas Deus tem um propósito também para isso. Novamente, entrega. E nesse tempo, a minha mãe, de novo, aí ela já estava mais adoentada, já estava na cama, eu não podia jamais contar para ela também. Mas eu continuei com a minha mesma fé e a minha certeza de que Deus estava comigo e Ele não iria me abandonar novamente. E foi então que eu comecei a fazer os ciclos novamente de quimioterapia. Agora eram um pouco diferentes, mas eu ia ter que ficar confinada novamente para um autotransplante, fazer tudo de novo. Me preparei, não contei para minha mãe, me preparei. Minha mãe falou assim, nossa, você está tão bonita de novo. Eu falei assim, Jesus, você não deixou eu contar. Que bom, glória a Deus. Pedi também a Nossa Senhora que eu queria muito ir para Lourdes. Eu precisava e eu queria muito ir. Meus filhos já grandes, né? E na minha casa, uma coisa que eu sempre fiz questão de se falar a verdade. A gente não vive uma mentira. Então, quando eu fiquei doente, seja pequeno ou mesmo os meninos grandes, pequenos os meninos viam que eu estava doente. Minha filha falava assim, mãe, liga na Canção Nova que você vai ficar boa logo. Era muito bonitinho até isso, né? Quando eu cheguei, meu menino pequenininho pegava na minha careca e me chamava assim, minha carecuda. Então, eu acho que eu consegui passar isso com leveza. E dessa segunda vez, eu disse, a mamãe está doente de novo e tal, mas nós somos uma equipe. E cada um vai fazer a sua parte. E eu preciso que vocês estejam bem. Então, nós levamos uma vida normal, sem vitimismo. Sem, sabe, tá caindo o mundo. Não, isso são coisas da vida, fazem parte da nossa vida. Dor, morte, sofrimento. Tudo faz parte da nossa vida. A gente tem que ter a nossa perspectiva de futuro, tem que ser o céu. Tem que ser para essa vida que Deus nos dá, porque senão a nossa vida não tem sentido. Veja o que nós estamos passando agora, né? Que Deus parece tirar a nossa autossuficiência, que vocês não são nada sem mim. Vocês estão em casa, vocês não podem fazer nada. Então, a gente tem que entender que tudo nessa vida tem um sentido. E a nossa perspectiva, ou melhor, expectativa de vida tem que ser Deus, porque senão você vai cair num vazio profundo, numa depressão profunda. E Deus, quando você se entrega, Ele não deixa você cair profundamente. Tá? Eu estou separando assim, é claro que tem pessoas que têm alguns problemas, precisam de um remédio, de uma química, né?
Assim como eu Claro, tive esse claro. tratamento. A gente tem que ser responsável. Deus Sim, faz milagre, mas ele também te indica o médico, tá? Ó, vai lá, vai isso. nesse médico, vai tomar remédio, né? Não é assim, ó, Uhum. Deus, Senhor, me cura aqui, não vou fazer nada. Não é bem assim, Não, é, né? Ele vai te conduzir exatamente do que você precisa. Então, eu trabalhei isso muito com os meus filhos, nesse sentido de que nós somos uma equipe e nós, como família, temos que vencer isso juntos. Um uhum. ajudando o outro, um suportando o outro. Então, eu fiz tudo que tinha que fazer e me submeti novamente. Levei dessa vez minha aparelhagem de som, meus discos que eu gostava, né? Os CDs, né? Podia levar pendrive, mas levei CD. E, e levei assim, uma mala de pijamas maravilhosos. Quando eu cheguei, o enfermeiro riu da minha cara. Essa mulher é louca. Olha só esses pijamas, um armário desse tamanho. Eu falei assim, não importa. Todo dia eu vou estar bonita, perfumada e alegre. E todo dia eu dançava no meu quarto. E eu chamava Jesus e Maria, vem dançar comigo. Porque hoje eu estou viva e eu tenho essa alegria de viver. Então, os médicos chegavam no meu quarto já dançando, que cada dia era uma etapa, né? Tinha dia que era música dos anos 90, tinha bolé, eu sou meio antiga, sabe? Gosto de umas músicas antigas. Tinha Ah, samba, tinha de tudo. muito E bom. realmente as pessoas ficavam meio assustadas. Porque ali era uma ala, era um corredor isolado, né? Com várias pessoas doentes, tinham crianças. Eu não podia me abater pela tristeza. E graças a Deus a gente tinha um sacerdote que trazia comunhão. Ai, quando Jesus chegava ali, era uma maravilha. Como eu me sentia bem. E eu fui liberada no dia 8 de março. Eu fiz a minha esse autotransplante em 2018, em fevereiro novamente, e fui liberada no dia 8 de março, o Dia da Mulher. Tipo, mulher. Olha que presente maravilhoso. É. E eu senti toda essa presença novamente de Deus. No dia 7, ela me liberou para ir na capela do hospital e a missa, e lá eu pedi uma palavra para ele, porque ele sempre me respondia na palavra, né? Então ele me respondeu em Sabedoria 3. Olha que bonito, como faz sentido para mim. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus. E nenhum tormento os tocará. Aparentemente, estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça. E sua morte como uma destruição, quando, na verdade, eles estão em paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. Por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. E no dia da sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Muito bonito. Se aos olhos das pessoas, o que ele quer dizer, você está morrendo, você está, nossa, coitada, que destruição, nossa, de novo. Mas ele disse que eu estava em paz. E era tudo a verdade. Eu estava sendo provada? Que bom. Mas Deus estava comigo. Então, saí do hospital. A minha mãe estava ainda muito doente. Quando eu estava no hospital, eu fiquei sabendo que ela foi parar até no CTI, mas eu pedi a Deus, não leve ela, por favor, eu não posso nem enterrá-la. Eu senti no meu coração, chorei, pedi, não, meu Deus, por favor, por favor, por favor. Mas quando foi em junho, ela entrou para o hospital porque ela teve uma fratura. E só que antes dela entrar, eu pude preparar a minha mãe. Ela não sabia, ela não notou em nenhum momento que eu fiquei doente, porque eu ia de peruca. Eu pude prepará-la com os sacramentos todos, levar sacerdote, sabe? Para estar com ela. Tudo Deus prepara. Ele prepara não só a gente, mas as pessoas que a gente ama, mediante a nossa oração. E aí ela foi para o hospital. Eu não podia ficar no hospital. Eu falei, mãe, estou com imunidade baixa, eu não posso ir aí. Era essa a desculpa que eu dava. Eu não podia estar no CTI. No princípio, eu até ia de máscara e mãe, eu estou com imunidade muito baixa. Porque eu sempre falava, às vezes, assim para ela, sabe? Mas ela veio a falecer. Foi um duro golpe para mim, porque minha mãe era muito tudo para mim, assim, sabe? Muito exemplo. Referência, né? Muita referência, muito agarrada a ela, porque eu era mais nova, né? Agarrada à minha mãe.
E ela também muito agarrada a mim, Uhum. sabe? Uma das coisas que minha mãe falou no hospital, assim, nesse tempo, ela estava sentindo dor, ela pegou na minha mão, ela falou assim, Tereza, você é minha filha, mas você é minha mãe. Então isso a gente guarda. Mas eu Uhum. pedi a Deus, se é a hora dela, eu falei assim, eu não posso pedir para ela ficar. Isso. Porque como é que a gente quer uma mãe doente na cama, passando muito mal e sofrendo? Eu falei assim, seria um egoísmo da minha parte, mas eu posso pedir que o senhor pode fazer o melhor para ela. Se o senhor quer curá-la, o senhor pode curá-la, o senhor cure, mas deixa ela bem. Mas se o senhor quer Uhum. levá-la, o senhor leva ela bem e deixe todos bem. Hoje eu não vou Uhum. pedir nada, hoje eu vou pedir que se faça a sua vontade. Mas eu quero ter certeza que eu estou entregando ela na sua mão. Na sua mão e na Uhum. mão de Nossa Senhora. Então, a minha oração nesse tempo foi essa. E minha mãe partiu. Infelizmente, sinto essa falta, mas assim, eu pude fazer tudo para ela nesse sentido. Tive Uhum. irmãs que olharam ela nesse tempo, meus irmãos, que minha mãe era uma figura muito forte para os meus irmãos, para toda a família. E ela fez uma missa maravilhosa, graças a Deus, foi tudo. E ele tem me conduzido, sabe, em coisas inesperadas. Então, nesse ano Uhum. também, mesmo assim, né, levantando, né, disso tudo, ele me colocou uma viagem a Medjugorje, que eu jamais pensei que poderia ir, porque eu tinha uma grande amiga que há 4 anos antes, né, de 2008, ela falou assim, Tereza, eu te vi em Medjugorje. Eu tive uma visão lá no monte, você com o terço todo enrolado no seu corpo, vi você e a sua amiga tal. E eu falei assim, eu não vou em Medjugorje nunca, Bósnia e Herzegovina, de jeito nenhum. Mas eu falei assim, vamos pedir ao Senhor, ele que sabe. Mas essa amiga que ela viu, me ligou, falou assim, Tereza, tem uma viagem pra gente ir a Medjugorje, vamos, eu tô sentindo que a gente deve ir. E ela não sabia nada dessa visão. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que é pra mim ir. E aí eu resolvi ir pra Medjugorje. Essa amiga desistiu na última hora, mas eu falei assim, eu não vou desistir. Meu marido falou assim, você vai amarelar? Eu falei assim, não, foi Jesus que colocou. Eu ia com um grupo que eu não conhecia quase ninguém. Eu tinha algumas amigas que iam, mas eu ia encontrar com elas lá. E fui com uma consagrada da Canção Nova, a Verinha da Canção Nova. E fomos juntas. E foi uma maravilha o que eu vivi em Medjugorje, porque ali eu senti amor. No dia que eu cheguei, que eu fui para a Colina das Aparições e eu tinha sonhado antes com a colina e eu não conhecia a colina, eu vi no meu sonho exatamente a colina, a imagem desgastada. E eu falei, o senhor quer me mostrar alguma coisa lá? E que eu sentei e que eu comecei a rezar o terço, as lágrimas desciam, porque eu me senti inundada de amor. E é esse amor que Deus quer derramar em cada um de nós. Sabe, eu acho que estou no final desse testemunho. É esse amor que Deus quer derramar, porque você, cada um que está aqui, Eliana, Tânia, todos que estão aqui, Marcelo, são amados e muito amados. Quem como Deus? Dar a vida, ser sacrificado, imolado, cordeiro vivo e puro, imolado por nós, por amor. Uhum. Então, naquele momento, eu me derramei em muitas lágrimas, porque eu me senti amada pela mãe e pelo filho. Saí dali agradecida e nessa certeza de que eu continuo o meu trabalho, né? Com esse Sim. trabalho que eu faço das reflexões dos evangelhos que eu mando para tantas pessoas, das orações, e que às vezes a gente acha, para que eu estou inventando isso? Eu não sou padre, eu não sou madre. Por que isso? Porque para cada um, Deus dá os talentos para a gente frutificar. Uhum. Quantos frutos cada um de nós pode dar com o talento que Deus deu? Verdade. Imagine, o que Deus te deu? Te deu a fotografia? Talvez hoje Ele está te chamando para frutificar com o seu talento. E, aliás, você está frutificando. Que à Sim. medida que você está me chamando aqui para falar isso para as pessoas, Ele já está usando o seu trabalho de fotógrafa para isso. Uhum. Não é? Porque eu só Entendo. sabia que a Grazi, fotógrafa, tinha me chamado para É. fazer essa live e dar esse testemunho. Então, eu quero sempre poder ter força, ter coragem, ter ousadia para dizer o meu sim. Errar? Nós somos pecadores. Mas eu Uhum. quero ter a chance de poder acertar e Sim. frutificar tudo que Ele me deu. Às vezes Sim. tem coisas no mundo que vão acontecer, não. Você está fazendo isso, você não é isso, para que você está inventando isso? Às vezes eu falava, Senhor, eu não sou cantora, não, para que eu estou inventando essa bobagem? Eu não preciso fazer isso.
E eu falava, às vezes, intimamente, sabe? Eu me lembro que uma vez, até isso ficou tão... Eu fiquei impressionada com isso. Aí eu estava no supermercado. E eu estava pensando tanto nisso. Eu já tinha dado testemunho da Canção Nova, já tinha CD, eu pensava, bobagem. E a gente tem uma noção, uma perspectiva diferente, que a gente que sabe o que a carreira da gente vai ser, ou que a gente tem que ter uma ascensão ou não. E eu falei assim, por que eu estou buscando isso? Será que não é vaidade? Mas alguém me liga surpreendentemente no telefone e diz assim, olha, eu sou fulana, tal, eu sou da comunidade Aliança, e eu fui entrevistada na rádio agora, eles colocaram a sua música do Espírito Santo de fundo. E eu senti que eu tinha que te ligar depois. Eu pedi à rádio o seu telefone. E eles me deram. E o que eu quero falar para você é o seguinte, é que a sua música tem muito unção, e que você tem que continuar. Então, o Deus que eu quero falar para vocês é esse, que quer que a gente continue de cabeça erguida, forte. Você vai cair, mas ele vai te levantar. E proclamando essas maravilhas que ele pode fazer na vida da gente. Eu acho que... Sua história é uma história de muita luz, como você falou, Tereza. A sua fala, ela planta muita semente. Amém. Em cada um de nós que estamos escutando aqui, certamente sairemos dessa live de outra forma, né? Pelo menos na reflexão. E é muita luz. Eu te garanto isso. E nós só tem que te agradecer muito a honra de tê-la aqui comigo hoje, essa noite, trazendo aqui pessoas que são nossas amigas, pessoas que são nossos clientes, pessoas do bem que estão aqui te ouvindo, e tanta coisa boa você está transmitindo com a sua história. Né? Deus está te usando, né, para nos passar essa luz, esse amor. Amém. E essa força, você é uma grande guerreira, você tem muita força dentro de você. Você é um ser iluminado, especial. Viu? Amém. Quero te agradecer muito, 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 muito. Tá? E quero agradecer a Ana Gel de ter feito esse encontro. Né? Minha irmã de coração. E eu queria te pedir para você cantar para a gente, para finalizarmos. Vou cantar para vocês. E eu vou encerrar, que eu acho que já que eu não peguei nada no script, mas a última frase aqui do meu script, né? Do que eu escrevi, que é: feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, a nossa perseverança é fundamental. E aí, eu posso me lembrar que, como as palavras todas que Deus me deu da Bíblia, que é viva, elas se confirmam. Na volta do ônibus de Medjugorje, em que o padre pedia um testemunho e que ninguém levantava, só vinha assim a voz interior: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, lá na Bósnia-Herzegovina, dentro do ônibus, eu lhe dei o testemunho para pessoas que nem me conheciam. E cantei a música de Nossa Senhora. Se para vocês é uma novidade, para mim não é novidade, mas é sempre fortalecedor. Porque às vezes, nas coisas que a gente passa na vida, eu preciso voltar e relembrar todas as coisas que Deus fez para mim. Porque o mundo, a todo momento, ele quer apagar a imagem de Deus na nossa vida. Vem um problema e você fala assim: não, Deus não existe, não gosta de você. Aí a gente tem que relembrar os nossos testemunhos. Introdução da Doce Ave Maria. Essa foi a música que Jesus me deu. E fui escrevendo ela assim, ó, como se estivesse contando uma história. Eis que um anjo surgiria para uma virgem algum dia. Ele se apresentaria, com unção a saudaria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Muita luta rendeu
Maria, pra mulher que já sabia, pronta pra se oferecer, dar seu filho a salvação. Qual de nós caminharia para a cruz que se erguia, sangue da libertação? Todos filhos de Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Aí tem um solo. Mas como foi tão importante essa doce presença, por isso que essa música se chama Doce Ave Maria. Eu fiquei tentando entender a força dessa mulher. Qual de nós suportaria toda dor e agonia do seu peito que vertia, do seu ventre que gemia? Penso no que pensaria na mulher que foi um dia forte no seu proceder, doce eterna Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Penso no que pensaria na mulher que foi um dia firme no que Deus queria, doce mãe Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. É essa a história da Teresa. Coisa linda, Teresa. Muito bom, muito grata. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Tinha muito tempo que eu não dava meu testemunho. Foi longo, mas eu precisava contar para vocês. E olha, tem muitos detalhes que eu não contei. Agora eu acho que só vou contar no livro, né? Porque são pequenos detalhes. E te agradeço, que Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Que seja enriquecedor para você e para todas as pessoas que nos escutaram. Que Deus nos abençoe, nos dê muita força, muita luz nesses tempos. E peço para vocês acompanharem aí o trabalho da Grazi, que tem outras lives, né, Grazi? Isso, vamos ter várias. Por favor. E também acompanhe o meu trabalho, né? Sim. Seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, o mesmo nome, @TeresaCalonge. Tá bom, Teresa. Muito obrigada. Um beijo. Um grande beijo para você também, viu? Fique com Deus também. Muito obrigada. Nada, tchau. Obrigada, tchau, tchau. pessoal.